E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Sou o Renério de Castro Júnior, estou aqui para fazer duas coisas. A primeira é apresentar para vocês o nosso aulão de véspera da PGM João Pessoa. Quem acompanha o trabalho do Revisão sabe que a gente tem por hábito fazer um aulão de véspera, exatamente na véspera, né, no dia anterior à prova, para revisitar todos aqueles pontos fundamentais para quem vai fazer uma prova de advocacia pública, ok? Nesse caso específico da PGM João Pessoa, nós decidimos por fazer esse mesmo modelo de aulão, só que dessa vez online. A ideia é que você não tenha um dia só para relembrar tudo que é importante, mas que você tenha 3 ou 4 dias ali para ir com calma, se quiser assistindo mais de uma vez cada vídeo, poder revisitar vários assuntos essenciais para a sua prova, beleza? Se você está interessado em ver como funciona exatamente esse nosso método, é só a partir de agora assistir essa aula, porque aqui já vou trazer a aula que é a metade do nosso conteúdo de direito financeiro para essa revisão de véspera, beleza? Então, vamos falar agora de direito financeiro para a PGM João Pessoa. O primeiro tema que eu destaquei para vocês é a competência legislativa em direito financeiro. É um tema que a gente já pega ali diretamente da Constituição, mas que tem alguns detalhes importantes para a gente já trabalhar, principalmente se tratando de prova CESP para a Procuradoria de Município, tá? Vamos lá, vamos começar pela Constituição. Artigo 163 vai falar qual é o rol de matérias que deve ser legislado por lei complementar, tá? E aí você vai observar que é praticamente tudo em direito financeiro. Vamos lá, vale uma leitura bem rápida aqui. Lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, garantias, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta. E é justamente aqui por causa desse item, fiscalização financeira, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela é uma lei complementar, tá? Lei Complementar 101. E, inciso 6, operações de câmbio também é legislado por lei complementar, beleza? Então, aqui a gente já aprende uma coisa importante que todas essas matérias são legisladas mediante lei complementar e lei complementar federal, tá? Por quê? Porque em se tratando de direito financeiro, a competência é concorrente entre os entes federativos. Quando a gente fala que a competência é concorrente, duas coisas já ficam muito claras. Primeiro, a União legisla, ela estabelece as normas gerais, e os estados também, e os municípios. Em regra, município não faz parte da legislação concorrente, mas a gente vai ver que CESP tem um entendimento especial aqui para falar de direito financeiro. Vamos lá. Isso a gente vai ver daqui 2 minutinhos, tá ok? E agora, mais um detalhe importante para você prestar atenção e levar para a sua prova neste domingo. É o seguinte, quando a gente está falando aqui de direito financeiro, quase tudo é lei complementar, exceto lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e as leis que abrem créditos adicionais, beleza? Com exceção dessas normas, o restante será lei complementar, beleza? Então, leve isso contigo. Lei complementar é a regra no direito financeiro, mas aquelas leis que são, de certo modo, até as mais importantes do direito financeiro, porque são as leis orçamentárias, e aí leis orçamentárias em sentido amplo, incluindo LDO e PPA. Então, as leis orçamentárias são promulgadas como lei ordinária, beleza? Não é lei complementar. Vamos lá. Agora, já vendo aqui uma questão CESP para a PGE Piauí em 2014. Primeiro, um item que está errado, tá? Que é esse daqui, ó. A Constituição Federal atribui competência privativa à União para legislar sobre direito financeiro. Por que está errado? Porque, como a gente acabou de falar, legislar sobre direito financeiro é complementar. Desculpa, é concorrente, tá? É competência legislativa concorrente, perfeito? E a alternativa D, que é bem interessante para a gente, olha só. A Lei 4.320, apesar de ser lei ordinária,
foi recepcionada pela Constituição com status de lei complementar, só podendo hoje ser alterada por lei dessa estatura, e está certíssimo esse quesito aqui. Quando você vai estudar direito financeiro, você aprende que existem 3 fontes legislativas básicas do direito financeiro. É a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, e a Lei 4.320, que é uma lei ordinária. Só que ela só é uma lei ordinária porque ela foi promulgada em 64, uma época que não se exigia legislação complementar para tratar de direito financeiro. A Constituição de 88 exige. Então, a Lei 4.320, aí num fenômeno parecido até com o CTN, foi recepcionada como lei complementar, beleza? Então, se você quiser alterar a 4.320 hoje, você precisará obrigatoriamente de uma lei complementar. Perfeito? Vamos lá, uma pergunta importantíssima para essa prova. Municípios legislam em direito financeiro? A gente tem uma divergência doutrinária grande aqui e a gente não vai entrar nessa divergência porque o CESP facilitou a nossa vida e, em 2010, no concurso para procurador federal, falou o seguinte: os municípios não podem legislar sobre normas de direito financeiro concorrentemente com a União. E para esse quesito foi marcado o gabarito errado, tá? Então, para o CESP, os municípios, eles legislam sim, eles legislam concorrentemente em matéria de direito financeiro, beleza? Guarde contigo esse posicionamento do CESP, pode ser importante para sua prova nesse domingo. Vamos falar agora dos créditos orçamentários adicionais, tá? E até um pouquinho antes de entrar nos créditos orçamentários adicionais, vamos ver um julgado muito importante quando a gente fala de crédito orçamentário, de qualquer natureza. Vamos analisar aqui, ó. Lei autorizativa. A previsão da despesa não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. O simples fato de ser incluído no orçamento uma verba de auxílio a esta ou aquela instituição não gera de pronto direito a esse auxílio. A previsão de despesa em lei orçamentária não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. Olha só, algumas coisas importantes para a gente entender esse julgado. Primeiro, é amplamente majoritário no Brasil o caráter meramente autorizativo das previsões de despesas previstas na lei orçamentária anual. Nós temos uma exceção, que é quando o orçamento é impositivo, e essa exceção é apenas para as emendas parlamentares que fiquem até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, beleza? Agora, tirando essa exceção, e é bem excepcional mesmo, tirando essa exceção das emendas parlamentares ao orçamento anual, no mais, toda a lei orçamentária, ela é simplesmente autorizativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Poder Executivo, ele não é obrigado a realizar aquela despesa prevista na lei orçamentária. Então, imagina o seguinte, a lei orçamentária 2019 do município de João Pessoa prevê créditos orçamentários suficientes para contratar 10 procuradores municipais. A PGM João Pessoa é obrigada a contratar esses 10 procuradores? Não. Não é porque a lei autorizou que a PGM obrigatoriamente terá que realizar aquela despesa. Então, nesse caso, o que nós teremos? Nesse caso, a PGM ela é só autorizada. Se você passou nessa prova, digamos que você passou na 8ª colocação, você pode entrar com um mandado de segurança na justiça falando, olha, a lei orçamentária já prevê a nomeação, então eu tenho direito subjetivo a essa nomeação. Pode fazer isso? Poder você pode, porque na justiça você pode pedir qualquer coisa, mas o seu pedido certamente não será provido, beleza? E ele não será provido por quê? Porque a lei orçamentária é meramente autorizativa, tá? E é isso que esse julgado trouxe aqui, beleza? O simples fato de estar previsto na lei orçamentária não gera direito adquirido àquela situação, beleza? E vamos entrar agora especificamente nos créditos adicionais. Vamos lá. O que é um crédito adicional? Um crédito adicional é aquele que vai adicionar, que vai somar, que vai incrementar a lei orçamentária anual.
Se esse crédito ele estiver ampliando um crédito orçamentário que já existe, ok? Veja bem, o crédito orçamentário já existe. Agora, nós estamos querendo ampliá-lo. Está lá previsto R$1 milhão para pagar salário dos procuradores do município. Nós queremos colocar R$1,5 milhão, beleza? Nesse caso, nós teremos um crédito adicional da espécie crédito suplementar, tá ok? E se nós tivermos que criar um crédito novo, veja, a lei orçamentária ela não previu aquela hipótese. Imagine que a PGM João Pessoa não tenha estagiários e, portanto, não tenha uma rubrica orçamentária para pagar estagiários. Chega no meio do ano, o procurador-geral do município fala, quer saber? A gente precisa de uns estagiários para movimentar essa PGE aqui. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um crédito especial, ou seja, o crédito especial é aquele crédito adicional que não tem previsão na lei orçamentária vigente. E por último, nós temos os créditos extraordinários, que são para situações excepcionais. Os créditos extraordinários, eles podem fazer tanto o papel de ampliar um crédito já existente, quanto o papel de criar um crédito novo, que até então era inexistente, beleza? Só que a peculiaridade é que será em situações muito graves e nós vamos analisá-las daqui a pouco, beleza? Vamos ver agora algumas características muito importantes e muito cobradas em provas sobre os créditos adicionais. Primeiro, o artigo 167 da Constituição, que ele traz um rol de atividades que são vedadas, que são proibidas. Dentre elas, aqui o inciso 5, é vedado abrir a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ou seja, se você quer abrir um crédito suplementar ou especial, você precisará obrigatoriamente de uma autorização legislativa. E aqui vem uma característica interessante para você já saber fazer essa diferenciação. O crédito suplementar, ele pode estar autorizado na própria lei orçamentária, tá bom? Então, a própria lei orçamentária já pode prever a criação de créditos suplementares. E nesse caso, o chefe do executivo ele só vai precisar abrir esse crédito por um decreto, ok? Já os créditos especiais não. Nestes, a gente sempre precisará de uma lei específica para criar o crédito especial. Não pode ser a própria lei orçamentária que já prevê a existência de créditos especiais, beleza? Diferença importante, portanto, entre créditos suplementares e especiais. Os suplementares podem estar previstos na própria lei orçamentária, beleza? De toda forma, precisa de autorização legislativa, né? A lei orçamentária, como o próprio nome diz, é uma lei, obviamente. Vamos lá. Agora, na Lei 4.320, alguns dispositivos importantes para você levar para sua prova. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei. Olha só, a lei, ela autoriza o crédito, beleza? Mas quem abre o crédito propriamente dito é um decreto do chefe do Poder Executivo, tá? É uma pegadinha um tanto quanto tosca até, não demonstra conhecimento de ninguém, mas de vez em quando cai em prova e é importante você estar atento, beleza? Então, quem autoriza o crédito orçamentário, o crédito adicional orçamentário, é a lei. Agora, quem abre o crédito é o decreto. Vamos lá, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Aqui é até um tanto quanto óbvio, para abrir esse crédito orçamentário, que nada mais é do que uma autorização de despesa, a gente precisa ter recursos disponíveis, tá? Precisa ter recurso para poder fazer frente a essa nova despesa. E de onde virão esses recursos? Vamos ver agora. Vamos lá. Parágrafo 1º do mesmo artigo 43. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Vamos lá. Inciso 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Isso aqui é o seguinte. Imagina que no ano de 2017,
Vamos dar um exemplo no município, né? O município de João Pessoa, ele teve superávit, ou seja, ele arrecadou mais do que gastou. O que faremos com esse dinheiro que sobrou, por assim dizer? Pode ser usado para a abertura de créditos suplementares e especiais no ano seguinte, beleza? Essa é a hipótese de superávit financeiro. Outra hipótese é o excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é quando o ente federativo arrecada mais do que previu. A lei orçamentária, ela serve para duas coisas. Num primeiro momento, ela vai prever quais são as despesas. E num segundo momento, ela também vai prever qual será a arrecadação, beleza? Então, por um lado, ela prevê e autoriza as despesas e por outro, ela prevê a arrecadação. Agora imagina que o município de João Pessoa previu arrecadar 500 milhões de reais em IPTU. Chega lá e o prefeito observa que foram arrecadados 550 milhões de reais em IPTU. Foi 50 milhões a mais. Esses 50 milhões a mais são o quê? São excesso de arrecadação que podem ser utilizados para a abertura de créditos adicionais. Inciso 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações. Que dotações está falando aqui? Dotações orçamentárias, tá? Então, olha só. A lei orçamentária vai lá e prevê uma série de despesas. Imagine que uma das despesas que ela prevê é para pagar o salário dos contadores da Procuradoria do município, beleza? Chega a determinado momento, alguns contadores pedirem exoneração, o PGM olha e fala, quer saber, a gente não precisa dessa dotação orçamentária toda para este ano. Então, o que ele pode fazer? Pode, através de uma lei, anular total ou parcialmente aquela dotação. Quando se anula uma dotação orçamentária, você vai ter uma sobra de dinheiro, né? Isso contando que a arrecadação está sendo correta. Você vai ter uma sobra. Essa sobra pode fazer o quê? Pode abrir um crédito adicional, ok? E, inciso 4, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, tá? Quando a gente fala aqui em operações de crédito, é empréstimo, assim, num sentido amplo, né? São empréstimos que o poder público está autorizado a pegar. Então, sempre que o poder público fizer uma operação de crédito, ou seja, fizer um empréstimo, ele vai ter um dinheiro a mais no seu caixa. Esse dinheiro pode justificar a abertura de um crédito adicional. Perfeito? Tem mais duas hipóteses que não estão previstas lá na 4.320, mas que são importantes. A primeira são os recursos sem despesas correspondentes, ou seja, é um recurso que está no patrimônio do ente federativo, mas que ainda não tem nenhuma despesa para ele. Essa é bem intuitiva, né? Nesse caso, pode sim ser aberto um crédito adicional. E a outra é na reserva de contingência, que é um mecanismo que já até existia antes da LRF, mas que a LRF, de modo, a meu ver, muito salutar até, colocou como item obrigatório nas leis orçamentárias anuais. O que é essa reserva de contingência? É o seguinte, o poder público, quando ele faz a lei orçamentária, ele prevê quais serão as despesas. Mas, obviamente, ninguém tem bola de cristal. Não dá para você prever com exatidão quais exatamente serão todas as despesas ao longo de um ano inteiro. Então, o que a lei orçamentária faz? Ela coloca lá um dinheiro reservado com o nome de reserva de contingência para quê? Para que quando aconteça alguma situação que precise da abertura de um crédito suplementar especial ou extraordinário, já ter um dinheiro reservado para dar cobertura àquele crédito orçamentário, beleza? Essa é a reserva de contingência. Vamos lá. Falar um pouquinho agora especificamente dos créditos suplementares, tá ok? Os créditos suplementares podem já estar previstos na lei orçamentária anual. A gente falou disso agora há pouco. É uma exceção ao princípio da exclusividade. Beleza. Também podem ser objeto de lei específica. E a iniciativa e tramitação é igual da lei orçamentária anual. Então, um crédito suplementar, ele pode ser autorizado de duas formas, ou na própria lei orçamentária, ou em uma lei especial. Autorizado e aberto, ele é como? A gente já viu, ele é aberto por decreto. Beleza. E os créditos especiais? Nesse aspecto, eles são diferentes, tá?
Os créditos especiais necessitam ser autorizados por lei específica, tá? O crédito especial, como eu já falei anteriormente, não comporta previsão na lei orçamentária anual. Tem que ser uma lei específica para autorizar um crédito especial. A iniciativa e tramitação é exatamente igual da lei orçamentária e a vigência é apenas no ano da aprovação. E aqui tem uma exceção muito importante para a sua prova, tá? Olha só, qual é a vigência de um crédito especial? É o ano orçamentário no qual ele foi promulgado. Então, se nós promulgarmos um crédito especial em março, ele vai valer, ele vai viger até 31 de dezembro daquele ano. Contudo, e essa é a nossa exceção, se for aprovado nos últimos 4 meses do exercício, então essa validade será prorrogada para o exercício seguinte. Então, olha só, imagine que agora em novembro de 2018, o município de João Pessoa, ele abre um crédito especial. Esse crédito especial ele vai viger até quando? Ele vai viger até 31 de dezembro de 2019, tá? Não é de 2018. E por que que não é 2018? Porque já estamos nos últimos 4 meses do ano. Então, quando o crédito especial ele é aberto nos últimos 4 meses do ano, a vigência da lei que o autorizou e, portanto, do próprio crédito é 31 de dezembro do ano seguinte. Beleza? Importante levar isso para sua prova. E os créditos extraordinários? Os créditos extraordinários, eles são criados por decreto ou medida provisória, beleza? Olha só, isso vale para a União, tá? Para o município de João Pessoa, eles são abertos por decreto, ok? Agora, esse decreto que abre o crédito extraordinário, ele tem uma característica especial que você precisa conhecer, está prevista lá na 4.320. Ele, embora seja um decreto, ele necessariamente tem que ser enviado para o legislativo, no caso do município para a Câmara de Vereadores, tá? Veja só, um decreto normal do prefeito, ele até pode ser sustado pela Câmara de Vereadores, mas o prefeito ele não precisa enviar seus decretos para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores que vá atrás desses decretos e, se quiser, pode, em algumas situações, obviamente, pode sustar a vigência desses decretos. Já quando a gente fala de um decreto que cria um crédito extraordinário, nesse caso, esse decreto obrigatoriamente tem que ser enviado para o Poder Legislativo. Perfeito? Seguindo. A vigência é apenas do ano da aprovação, mas também tem aquela ressalva dos últimos 4 meses. Então, o crédito extraordinário, ele também vige para o ano seguinte, se ele for aberto nos últimos 4 meses do ano. E deve ser demonstrada a existência de uma das situações de imprevisibilidade e urgência. E quais são as situações de imprevisibilidade e urgência que autorizam a abertura de um crédito extraordinário? Vamos lá. É guerra, comoção interna e ou calamidade pública, tá? Se não for uma dessas 3 hipóteses específicas, não pode abrir um crédito extraordinário. E o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4840, definiu que essas hipóteses, elas são estritas, é um rol taxativo, tá? Então, obrigatoriamente tem que ser uma dessas 3 hipóteses. Ou é guerra, ou é comoção interna, ou é calamidade pública. Se não tivermos nenhuma dessas 3 hipóteses, por mais imprevisível e urgente que a situação seja, não está autorizada a abertura de crédito extraordinário. Perfeito? Vamos lá, vamos falar rapidinho agora, só alguns detalhes sobre despesas públicas, tá? Veja só, em despesas públicas, a doutrina traz diversas classificações. Contudo, tem uma classificação que é a que cai muito em prova e é a que você precisa conhecer, e é a classificação que está na Lei 4.320. Segundo a classificação da Lei 4.320, as despesas públicas se dividem em 2 grandes grupos, as despesas correntes e as despesas de capital, ok? Grosso modo, despesas correntes são aquelas que o poder público tem que fazer para manter funcionando a máquina pública.
Já as despesas de capital não. São investimentos, são despesas que o poder público faz para ir um passo à frente, por assim dizer, do aspecto patrimonial, beleza? Olha só, as despesas correntes, elas podem ser despesas de custeio ou transferências correntes. Despesas de custeio, e aqui é o importante você guardar isso na sua memória, a despesa de custeio ela tem uma contrapartida para o poder público. Por exemplo, o salário do procurador do município. Do ponto de vista financeiro, o procurador do município é uma fonte de despesa para o município, ok? Quando o município vai pagar seu salário, nós temos uma despesa corrente classificada como despesa de custeio. Contudo, esse procurador, ele, obviamente, presta serviço para o município, então tem uma contrapartida. O município está dando dinheiro, mas em troca está recebendo um serviço do procurador. Agora imagine o caso de um procurador aposentado, tá? Esse procurador aposentado ele não presta mais serviço algum para o município. Contudo, todo mês o município tem que depositar o provento de aposentadoria desse procurador aposentado. Então, nesse caso, sob o ponto de vista do direito financeiro, nós teremos uma hipótese de uma transferência corrente. Perfeito? Por que é uma transferência corrente? Porque não tem contrapartida para o poder público. É um dinheiro que só vai embora e o poder público não ganha nada em retorno. Perfeito? Vamos lá? Falando ainda das despesas correntes, aqui as duas divisões, as despesas de custeio e as transferências correntes. Como eu já falei, as despesas de custeio, elas têm contrapartida para o Estado. E aí aqui para você exemplificar são manutenções dos serviços públicos, pagamento de salários, é até o exemplo que eu dei do salário do procurador, e material de consumo, ou seja, papel sulfite que é usado na escola municipal, é uma despesa de custeio, ok? Já quando a gente fala das transferências correntes, não tem essa contrapartida. E aí o exemplo são pagamento dos inativos, exemplo que eu falei, e pagamentos de juros da dívida, ok? Quando o poder público paga os juros da dívida, nós estamos falando de uma transferência corrente. Esses são os juros, tá? A amortização nós vamos ver agora que é outra coisa. Porque ao lado das despesas correntes, nós temos as despesas de capital. E essa classificação eu sei que é difícil memorizar, eu sei de verdade isso, eu também sofro para memorizar isso aqui, mas é importante se você quiser ir bem numa prova de direito financeiro. É com frequência cobrado esse assunto, tá? Então, você tem que memorizar mesmo que as despesas de capital, elas se subdividem em 3 grupos, tá? Primeiro, são os investimentos. Segundo, as inversões financeiras. E terceiro, as transferências de capital, ok? Qual é a característica fundamental dos investimentos? É que nos investimentos o poder público ele vai gastar um dinheiro, mas ele vai ter um acréscimo patrimonial. Imagine o seguinte, o poder público gasta R$1 milhão para construir a sede da Procuradoria do município. Nesse caso, o poder público ele perdeu, por assim dizer, 1 milhão, mas ganhou um prédio novo, uma sede. E quando a gente fala de investimento, além do acréscimo de capital, nós temos uma nova utilidade para o poder público, ok? Já quando a gente fala na inversão financeira, por mais que se tenha até um acréscimo patrimonial, nós não temos uma nova utilidade para o poder público. Então imagina a seguinte hipótese, aqui na inversão financeira, o município de João Pessoa, ao invés de construir um prédio novo para a Procuradoria-Geral do município, ele decide comprar o prédio em que a Procuradoria já está, e esse prédio era locado de um particular. Beleza? Nessa hipótese, nós vamos ter um acréscimo patrimonial para o poder público? Teremos sim. Por quê? Porque antes ele não tinha um prédio como proprietário e agora ele tem. Mas nós teremos uma nova utilidade para o serviço público? Não. Porque aquele prédio já estava sendo usado, era título de locação, e agora está sendo usado como sede própria. Então veja, aqui na inversão financeira nós não temos uma utilidade nova para o poder público. É isso que diferencia a inversão financeira dos investimentos, mas ambos são despesas de capital.
E o nosso terceiro tipo de despesa de capital é a transferência de capital, que ocorre em duas hipóteses aqui. A transferência de capital ocorre quando nós temos um auxílio para obras públicas. Essas são hipóteses em que o poder público de um ente federativo transfere recursos para outro, ok? Então imagina que a União transfere dinheiro para que o município de João Pessoa construa uma praça. Do ponto de vista da União, isso é uma despesa de capital na modalidade transferência de capital, ok? Do ponto de vista do município de João Pessoa, essa construção dessa praça será um investimento, tá? Porque, primeiro, o poder público de João Pessoa tinha dinheiro e agora terá uma praça para que os munícipes possam dela usufruir, beleza? E a segunda hipótese de transferência de capital é a amortização da dívida pública. Então, você leva isso também para a sua prova, que é bem importante. Quando o poder público ele paga o principal, ele amortiza a dívida pública, nós estamos falando de uma transferência de capital, que é uma modalidade de despesa de capital. Agora, já quando o poder público ele só paga os juros da dívida, aí nós estamos falando simplesmente de uma despesa corrente, na modalidade transferência corrente, beleza? Que é aqui, ó, pagamento de juros da dívida. Perfeito? Galera, essa é a nossa primeira parte falando de direito financeiro para PGM João Pessoa, beleza? Dá uma olhada no nosso curso que a gente se vê aqui na parte 2 dessa aula. Vamos juntos!